questões que vão mudando e eu acho que com certeza vão fazer a gente daqui a pouco não falar mais tanto de Markov. Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo Do The Math. Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje a gente vai pagar uma dívida aqui. Já tem muito tempo que eu estou devendo um podcast para falar de um método estatístico em específico. A gente duvido que a gente fique num só. Mas vamos pagar dívidas hoje, não é não, Cássio Politi? É isso, Marcel. Muito bom estar aqui com você. E, olha, em alguns episódios aqui do The Math, eu ouvi o conceito de Markov algumas vezes e a gente tentou até explicar, né? Eu me lembro claramente do episódio 35, Marcel, em que a gente falou disso. 35 foi com a Jocasta Bortolatti, da Loft. E ali eu acho que a gente começou a falar, bom, e aí? O que é Markov? Como é que se aplica? Quando serve? Quando não serve? E daí, então, a gente tem dois convidados aqui da Math Marketing que conhecem a fundo o tema para trazer isso bem explicado para a gente. Deixa eu começar aqui dando as boas-vindas, aliás, as boas voltas, né, se é que isso existe aqui, para o Bruno Prolo, que é o diretor de consultoria da Math Marketing. Bruno, muito bom ter você aqui mais uma vez. Chamei de Bruno, mas a gente chama mais de Prolo, né? Muito bom ter você aqui mais uma vez para esse papo aqui no podcast, Prolo. Fala, Cássio, Marcel, Felipe. Prazer é meu. Acho que já tava com vontade de voltar aí a gravar novamente. Obrigado pelo convite. Vamos tentar trazer um pouco para a realidade aí esse tal de Markov. Prazerzão, gente. Prazer em ter você aqui. O meu papel aqui, eu acho que vai acabar nisso aqui, de apresentar vocês, porque eu vou aqui aprender hoje, viu? E por isso a gente tem o Felipe Vargas, que é consultor da Math Marketing, que conhece bem do riscado. Felipe, muito bom ter você aqui. Obrigado por participar hoje com a gente. Imagina, eu que agradeço pelo convite e espero conseguir responder todas as questões relacionadas ao Markov hoje. E não só ele, se possível. Bacana. Então eu vou fazer o meu papel aqui. Eu vim munido de toda a minha ignorância sobre o tema para fazer a pergunta que acho que cabe para um começo de conversa, né? O que é, afinal, Markov, né? E por que é tão falado? Por que virou moda nas empresas? Jogar para vocês aí, fiquem à vontade para trazer todo o conhecimento, todo o arsenal que vocês têm sobre o tema. Vamos lá. Então, começando sobre o que é Markov, na verdade, mais especificadamente o que é cadeias de Markov, tá? Cadeias de Markov, eles derivam de uma parte da teoria de probabilidade, que vem ali de processos estocásticos, que basicamente a ideia é muito simples, assim, espero que nenhum professor meu fique bravo que eu tenha errado uma definição tão simples, mas dado o meu estado atual, eu consigo saber como eu cheguei através de passos anteriores. Então, se eu cheguei no ponto B, eu consigo reconstruir através de A ou de outros caminhos. Pensando numa lógica, assim, trazendo para a realidade, é mais ou menos, tu saiu para beber com teus amigos, tu chegou num quarto e tu sabe tudo que tu fez até chegar nesse quarto. Um processo que não é de Markov é, putz, cheguei no quarto do hotel e eu não faço a mínima ideia como eu cheguei nisso, não sei o que aconteceu a noite inteira. Então, dado o meu estado atual, eu consigo reconstruir através dos meus passos anteriores. Por que ele é tão importante? Tá? Porque cadeias de Markov, eles são usados em diferentes ramos e áreas da ciência, não especificadamente no marketing. Se a gente for pegar lá na física, se fala muito em MCMC, que é Monte Carlo Markov Chains, que são estudos de simulação, replicação, que também obtém ali, que eu consigo obter ali uma ideia de uma verdade através de replicações, experimentações. Quando a gente vai para a biologia, a gente vê também muito uso de Markov, principalmente, vou falar de filogenia, que daqui a pouco é a reconstrução ali de uma história de um vírus. Também vou usar processos de Markov para reconstruir. São derivações de processos de Markov, não necessariamente são cadeias de Markov ali, tal como a gente fala, com alguns incrementos e algumas remoções, mas a ideia de Markov ele está em várias áreas da ciência. Eu acho que mensurar o impacto de Markov, dos processos markovianos dentro da ciência, acho que é uma tarefa bem árdua, porque é uma questão muito grande, está em muitas áreas diferentes. Então, é um pouquinho disso que a gente pode falar de Markov, tá? Acho que antes de falar de cadeias de Markov, porque cadeias de Markov virou tão importante, ou porque está tão na boca do povo, vamos assim dizer, acho que tem dois pontos que eu gostaria de fazer um parêntese, eu acho que são dois parênteses que deveriam organizar ali quando a gente pensa em análise de dados, ciências e todos os processos. A pergunta principal é: qual o objetivo de negócio que a gente quer responder?
Eu acho Ainda que bem que tu trouxe isso, Fê. Eu mesmo te fazer essa pergunta, mas agora toca aí, toca aí. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar antes de qualquer modelo é qual o objetivo de negócio a gente quer responder. Eu acho que nisso tem uma frase que é de um para-choque de caminhão, assim, brincando, que eu gosto muito, que é: mais vale uma resposta aproximada por uma pergunta exata do que uma resposta exata por uma pergunta aproximada. Então é muito isso. O que que a gente quer saber no fim do dia? A partir dali a gente vai entendendo as nossas limitações, as nossas suposições, para construindo e chegar no melhor modelo que se adequa ou no melhor ponto. E eu acho que o segundo ponto que é muito importante falar, é além do objetivo de negócio, é o que que a gente tem de dados. Eu acho que isso é muito importante e às vezes a gente esquece disso. Não adianta nada eu falar de Markov, falar, por exemplo, sei lá, de redes neurais, falar das variações de AdaBoost, CataBoost, sabe, sei lá, outras marcas de tênis da Adidas que parece, sem eu saber do meu dado. Então, acho que um ponto muito importante é eu entender o que que eu tenho de dado, qual é a qualidade desse dado, como ele chegou até mim. Então, dado do meu entendimento dos meus dados e do meu entendimento de negócio, ali eu acho que eu posso partir para o segundo ponto, que é qual modelo eu vou usar, qual é o modelo que melhor se adequa para responder principalmente essas duas questões, do que eu tenho de dados e qual o objetivo de negócio que eu quero responder. E acho que tem um ponto ali que, quando a gente fala, às vezes, de dados, é que, por muito tempo, a gente veio de uma linha de raciocínio sobre o Big Data, grandes bases, muita informação e tudo isso. E eu acho que a gente está num momento também um pouco de uma virada de uma chave, né? Que a gente está falando do Google, falando de cookies, então a gente vai diminuir muito quando a gente fala, a gente não vai ter mais tanta aquela possibilidade de ter o dado raw ali do cliente, principalmente quando a gente fala de navegação. Então, tudo isso são questões que vão mudando e eu acho que com certeza vão fazer a gente daqui a pouco não falar mais tanto de Markov, minha perspectiva, porque o Markov ele depende muito desse dado raw, muito desse dado do cliente bruto. E quando a gente vai indo mais para esse modelo de cúpulas, a gente vai mudar a nossa forma de medir isso, mudar um pouco a nossa forma de atribuição. Tu traz uma coisa, Fefu, interessante, que a gente vive num mundo que ele vai continuar aleatório, né? Então, a minha percepção é de que para jornadas de compras cada vez mais aleatórias que a gente encontra, Markov é um modelo estatístico mais, entre muitas aspas aqui, adequado para aleatoriedade. A aleatoriedade até da natureza, né? Se a gente vai olhar, tipo, os processos gerais em larga escala acabam tendo a sua aleatoriedade. Encontrar ali padrões, isso é ótimo. O que tu tá trazendo como algo interessante é, primeiro, pergunta. E talvez tua pergunta não necessite encontrar esse nível de padrão. Segundo dado, talvez tu tenha dado que não te responde à aleatoriedade da realidade, e aí tu vai tentar ficar encontrando ali alguma coisa que, olha, né, eu gostei ali da tua visão do, né, Markov é igual a chegar em casa bêbado. Mas, voltando para marketing... Tem um livro disso, hein, O Andar do Bêbado. Inclusive, eu recomendo. Já recomendo. Ó, primeira recomendação deste podcast. Não demoramos muito ali. Mas, eu tenho ali várias etapas que eu vou seguir no digital, no online, no offline e tudo mais. Eu tenho muito dado, então encontrar razão nessa aleatoriedade tá ótimo, mas, cara, muitas vezes a gente tem uma baixa qualidade de consumo desse dado que não adianta colocar nenhum processo muito mais rebuscado que pode dar problema. Então, olhar, qual a pergunta? Qual a massa de dados que eu tenho para responder e depois ir para o modelo estatístico, me parece fazer mais sentido do que em algumas reuniões, aí o Prolo vai saber do que eu estou falando, que a gente vai conversar, não, eu preciso de Markov aqui para descobrir o que está acontecendo. Está acontecendo sobre o quê? Prolo? Sobre isso, o quê que as coisas estão acontecendo? Não, e eu acho que frequentemente também, eu acho que como tá no hype aí, Markov, modelo de coatribuição, modelo de atribuição assistida, enfim, tem vários nomezinhos aí, né? As pessoas às vezes querem e nem sabem por quê. E não só, ou elas querem dar um passo a mais de ter esse modelo de atribuição aí customizado, com base estatística, mas elas ainda nem testaram os modelos tradicionais. Então, assim, a primeira coisa que a gente fala, né, quando a gente tem essas conversas de, tá, mas qual modelo de atribuição você está usando hoje, né, e como que você está usando esse modelo de atribuição hoje, os padrões, os default. Você tem que usar ele o suficiente até que você está maduro para, de fato, entender as vantagens de um modelo de atribuição assistida, de um Markov.
Eu acho que também para, não sei, para balizar aqui, para o pessoal entender um pouco qual que é a diferença dele, da modelagem Markov ou outras modelagens que pode se usar para modelo de atribuição assistida, e aí depois o Fê pode até nos comentar com a gente, para a gente quais os outros, é que esses tradicionais, eles não estudam dados do passado para atribuir uma conversão a uma venda. Então, não existe esse trabalho de estatístico por trás, e aí a gente tem ali uma análise muito mais heurística, né? Então, a gente tem um modelo de atribuição last click falando, cara, eu estou dizendo aqui que o last click é o melhor, mas não existem dados que me provem isso, né? Então, acho que esse é um negócio interessante, assim, né? Que às vezes as pessoas não sabem exatamente por quê e elas ainda não testaram o modelo suficiente para, de fato, estarem prontas ali para trabalhar com esse modelo de atribuição. E assim, aí acho que já também, acho que a gente deve testar, sim, os modelos tradicionais antes, para depois partir para o modelo de coatribuição. Mas tem uma questão interessante que é a gente com relação aos tradicionais, a gente continua usando esses modelos e eles são modelos da década passada, né? Então, quando a gente, lá na época de, sei lá, de 2000 e bolinha aí, Marcelo, que a única coisa que a gente tinha era realmente a última milha da visita do cara no site. Então, essa no meu GA era a única informação que eu tinha. E aí, por isso, foi se criando ali esse trabalho de modelo last click. Mas hoje em dia, com toda essa capacidade, nossa capacidade de processamento de dados, com terabytes de informações que vão sendo geradas, é curioso a gente pensar que a gente ainda continua usando esses modelos da década passada, né? Então, acho que fica essa provocação aí que em algum momento você vai ter que usar, mas comece pelo básico, sabe? Tá, mas deixa eu só aproveitar aqui o que tu trouxe e o que o Felipe trouxe rapidinho aqui. O Vargas comentou agora há pouco olha, a gente vai reduzir muito provavelmente o nosso volume de dados, e isso vai fazer, não que necessariamente pare de funcionar, mas a gente vai ter ali um impacto na capacidade de verificação do aleatório, porque eu vou estar consumindo menos dados, eu vou não conseguir, por exemplo, enriquecer via DMPs externas e tudo mais. Vai ter ali uma redução da nossa capacidade, visto que eu não posso comprar, eu não tenho acesso a outros cookies e tudo mais. Beleza, esse é um ponto importante. Aí na outra mão traz, mas aquilo que está pronto, que é o mais fácil, ele realmente mostra a década passada. Talvez ele esteja tão defasado quanto a comportamento que, poxa, já foi, né? Então, antes da gente entrar em modelos de atribuição estatística para a conversão, que é onde a gente acaba vendo Markov mais usado, deixa eu voltar um pouquinho para a estatística aqui. Quando eu estou falando em modelos estatísticos, que outra opção, além de Markov, a gente tem hoje? Uma boa pergunta. Acho que depende um pouco com a forma de olhar o problema, tá, Marcelo? Por exemplo, se a gente vai trabalhar ali com os dados de uma forma muito bruta, de caminho a caminho de cada usuário, a gente pode pensar em Markov, que eu acho que tem uma capacidade de processamento relativamente rápida, traz alguns indicadores bem interessantes, que é como o removal effect, qual é o impacto de perder essa mídia. Daí dá para fazer tanto por conversão quanto por valor, então acaba sendo um indicador bem legal de se olhar. E também um pouquinho ali, vamos dizer assim, as probabilidades de caminho do usuário. Uma outra forma de a gente olhar esse problema é um pouco pelo lado de uma teoria da estatística que se chama a teoria de sobrevivência. Então, um pouco da ideia, sobreviver nesse caso seria comprar, não sobreviver seria não comprar, então ali eu consigo ter alguns coeficientes, consigo ter alguns indicadores relacionados às variáveis. Quais são os dois pontos legais dessa ideia? Assim, trabalho muito na parte do usuário e trabalham com um pouco da ideia de sequências de impacto, tá? Então, a ordem dos impactos interfere, e isso é muito importante. Mas como nessa teoria da sobrevivência, desculpa te interromper, eu não estou olhando só os impactos propriamente dito que formam uma jornada ideal de compras, e sim sabendo que a ordem de qual a pessoa foi impactada pode mudar, a ordem dos fatores impacta no produto, nesse caso. O mesmo também é válido para o Markov, tá? O mesmo é válido para o Markov, tá? Não, é que para mim essa coisa da ordem dos impactos era a grande coisa que só o Markov trazia. Agora eu tô tirando dúvida minha mesmo, é total desconhecimento. O problema da teoria de sobrevivência ali é que ele fica um pouco mais complexo de otimizações numéricas, tem mais chance de problemas de divergência, tem algumas questões mais computacionais mesmo que acaba tendo um problema, tá? E aí é bem mais a parte matemática. Mas vamos lá, isso é o que a gente fala muito quando a gente tem esse dado bruto.
Recentemente, tá, eu acho que foi no meado desse ano, por exemplo, a Google soltou um memorando muito interessante, que ele falava um pouco, putz, nós estamos mudando para o mundo cookies, o que isso vai mudar na tua forma de atribuição? Tu não vai ter mais esse dado bruto. Então, o que a gente pode pensar de trabalhar? Como a gente pode pensar em trabalhar isso? E ali a própria Google traz algumas sugestões bem interessantes. Então, putz, no primeiro caso, vamos trazer uma análise de regressão, que é uma coisa um pouco mais simples, que não tem tanto um efeito temporal. Depois, no segundo momento, ele diz, vamos trazer uma análise de regressão bayesiana, que a parte legal da estatística bayesiana é a ideia que tu pode botar priores informativas, então um pouco da tua informação ali, como uma pessoa que trabalha nisso, vê todo dia, tu consegue adicionar isso no modelo, se transforma em interessante. E, por fim, ele traz um pouco a ideia dos VARs, que, diferentemente do futebol, são Vector Autoregressives. Então, são modelos de séries temporais que eu consigo ali ter uma relação muito legal entre o que está acontecendo hoje, com o que aconteceu no passado, com outras covariáveis. Eu acho que é uma teoria bem grande, assim, é uma teoria que vem da econometria muito forte, e, se eu não me engano, acho que teve alguém que ganhou, um dos propositores desse modelo ganhou um Nobel, se eu não me engano, de economia. Por outro lado, acho que ali eu falei da Google, do universo Google, que ela está trazendo um pouquinho, e são métodos bem legais, assim, não são métodos que reinventam a roda, mas são métodos que, putz, daqui a pouco tu consegue aplicar numa velocidade muito rápida e muito simples e consegue ter alguma noção, um cheiro dos dados, vamos assim dizer, né? Por outro lado, por exemplo, a gente vê o Facebook com um projeto deles que é o Hobby, então, que é uma ideia de um marketing mix model, mas voltado para atribuição, onde tu consegue relacionar diferentes tipos de variáveis, diferentes tipos de informações externas, com a tua conversão e com o quanto tu está investindo. E é um projeto que está crescendo bastante, assim, e bastante dentro da ideia do Facebook. Tem uma ideia de tu ter a noção desses valores, ter a ideia desses resultados, para depois tu partir um pouco para experimentação, fazer testes causais, para conseguir ter ainda respostas mais acuradas, né? Porque eu acho que, assim, um ponto que eu vejo, todos esses modelos aqui, tanto do Markov, ao quanto um pouco a ideia do Robin, que é o aqui do Facebook, é que eles não são simplesmente coisas que vão ali que tu assuma ele como uma verdade absoluta. Eu acho que a estatística não é para isso. A estatística ela é baseada na ideia da incerteza, né? Então ela te dá um caminho e ela te dá uma ideia de caminho e ali tu segue ou não. Mas muito que eu imagino desses resultados desses testes não é simplesmente dizer, essa mídia está convertendo. Vou pegar, essa mídia não está convertendo, eu vou pegar e cancelar ela. Nunca mais vou tocar nela. Putz, vou fazer um teste. Será que se eu diminuir o valor, aumento ou não? Então é um pouco a ideia de todos esses modelos no fim do dia é te dar um insumo para o time de mídia também conseguir gerar melhor, conseguir gerar hipóteses melhores e testar. Então, acho que esses modelos são muito legais, trazem respostas incríveis, mas também não é simplesmente abraçar aquilo e fingir que é uma verdade absoluta. Acho que também tem um trabalho da leitura do dado, da leitura do que está sendo respondido. Eu acho que tem um ponto importante sobre projetos de atribuição no geral, né, que no final das contas eles vão ajudar a responder ali qual é, sei lá, de que forma eu consigo ser mais eficiente com os meus investimentos em mídia, né? Acho que é isso, né? No final das contas é isso que ele ajuda a responder. Mas o fato de a gente trabalhar num projeto de atribuição, de a gente finalmente olhar e mergulhar em cima dos nossos dados, em começar a coletar mais os dados first party, principalmente pensando no universo cookies, onde o dado third party tem a gente vai ter cada vez menos informações de cookies de terceiros. Então, acho que uma importância muito grande é justamente todo esse trabalho de trazer esses dados para um ambiente único, eu finalmente ter essa visão 360, porque no final das contas é isso, o projeto de atribuição para vocês, gestores de marketing, ele não é só o trabalho de um cientista de dados, que no final das contas vai ter lá o KPI Removal Effect, e o teu time de mídia vai ficar brincando com isso ali para experimentar mídia diferente. Ele vai puxar toda uma estrutura e um trabalho onde você finalmente vai ter um retrato como que está sendo a jornada do cliente com relação ao teu produto, né? Eu acho que esse é um grande diferencial assim, que é importante colocar aqui, porque, e no final das contas, qual modelo vai ser utilizado, acho que aí sim eu trabalho para o Felipe Vargas, para o time de ciência de dados, porque basicamente a importância é essa, a importância é a gente finalmente abrir o capô e conseguir enxergar o que está acontecendo ali dentro, né? E aí, em cima disso, ir trabalhando todas essas, enfim, esses insights que pode te trazer um trabalho estruturante aí de atribuição.
Posso aproveitar e dar uma contribuição aqui mais uma vez, que acho que vai ajudar, porque muita gente também não entende profundamente do assunto. O que é o Removal Effect? Ele é um indicador que basicamente ele vai te dizendo uma ideia de que se eu remover esta mídia, quanto eu vou perder em conversões e o quanto eu vou perder em valor dessas conversões. É isso. É o efeito da remoção da mídia. É, é bastante literal. Ele te ajuda a tomar essa decisão, né? Porque sem ele, você acaba fazendo isso simplesmente com experimentação e teste, ou com hipóteses que você tenha. Ele te traz uma base estatística para, com tantos, um percentual X de acurácia aí, sei lá. Você tende a perder tanto caso você descontinue essa campanha. Então, na verdade, a beleza disso é olhar para esse indicador, ver o que ele está te dizendo sobre o quanto você vai perder, e não necessariamente simplesmente tirar toda essa mídia, caso você ele esteja acusando ali que você está só gastando dinheiro com essa mídia. Aí volta no que o Felipe tinha falado antes. Segue fazendo o teste, experimentação, né? Então, ao invés de simplesmente tirar toda essa campanha do ar, porque o modelo está dizendo que ela não está trazendo, não está contribuindo tanto para as conversões, é fazer pequenos testes, né? Até porque a gente sabe que os modelos de machine learning lá do Google, Facebook, eles levam um certo tempo ali para tracionar e ganhar em. Então, não é como se eu olhei para o Removal Effect de ontem e a campanha de ontem ela não está funcionando tanto quanto deveria. Tudo bem, mas eu não deixei ele trabalhar por um tempo ainda, né? Então, acho que isso é importante. Tem que olhar para esses indicadores com bastante cuidado, mas ele te dá uma visão que você não tinha antes, né? Eu acho que dois pontos aqui, Cássio, eu acho que uma ótima pergunta. O ponto legal é que, por exemplo, quando a gente fala dentro de cadeias de Markov, é que daí eu vou conseguir construir a jornada do usuário para entender essa remoção desse efeito. O que no last click eu simplesmente vou ver o último ponto de contato do cara. Então essa é uma diferença grande, tá? E eu acho que um ponto assim que o Prolo falou, que eu acho que é muito interessante, que às vezes a gente acaba esquecendo, não que a gente acaba esquecendo, mas que eu acho que deveria ser olhado, não é também simplesmente a questão do removal effect, mas daqui a pouco qual é o meu lead time, quanto tempo eu demoro para esse cara converter? Será que todas as mídias convertem na mesma velocidade? Porque isso vai mudando também o que eu vou olhando sobre esse KPI, vamos assim dizer. Porque ele vai me dando mais insumos, até mesmo para eu questionar e caminhando em caminhos mais seguros, né? Hoje em dia eu olho e suponho, por exemplo, que uma mídia de fim de funil tem o mesmo impacto que uma mídia de topo de funil no lead time. Cara, se eu for olhar meu removal effect, eu vou dizer simplesmente que minhas mídias de topo de funil são ruins, sabe? E não é bem assim. Então, acho que também tem que ter um pouco ali de olhar o removal effect, fazer esses testes, mas também criar um arcabouço de outras métricas e outras informações que vão ajudando, assim. Eu acho que um ponto, assim, de tu ter uma métrica só chave é que em algum momento tu acaba ficando cego, né? E daí tu vai se ignorando todo o resto que está acontecendo, e talvez todo o resto também seja muito importante. Eu vou aproveitar um estatístico e um consultor de negócio aqui, né? Porque a gente começou a conversa bastante ali, falando sobre estatística e tudo mais, pegando um modelo específico. Antes de tentar entender limitações do modelo, que eu vou perguntar, eu acho que é importante a gente entender prós e contras. O que aparece muitas vezes, tá? A gente começa a ouvir no mercado, as pessoas se agarram a uma coisa, já foi inteligência artificial. Agora a inteligência artificial virou mainstream. Aí quando entra em estatística, o pessoal ficou assim, regressão linear. Aí tudo, então regressão... Agora o santo graal, praticamente ali, quando você vai conversar com times mais de data science marketing, ou de marketing, ou de vendas, não, eu estou aplicando Markov na minha operação. Como se isso quisesse dizer alguma coisa. Aí agora vocês dois chegam aqui e começam a falar, né, tem esse indicador que é importante. Mas saber esse indicador aqui, você tem que olhar o lead time. Porque daí não tem... mas você tem que olhar isso e entender como é que você vai... Qual é a ação que você vai tomar para impacto na tua rede, munido de mais dados. Então, no final do dia, e aí eu vou levantar para um papo fantástico que a gente teve com o Rodrigo Carvalho, que a primeira conversa que ele trouxe, o Rodrigo Carvalho é o head de dados da GetNet, tá, gente? Ele trouxe pro papo assim, para mim importante é o do you speak data, né? As pessoas têm que aprender a falar dados,
Porque se elas não aprenderem a falar dados, não interessa o indicador que você coloca na frente da pessoa, ela não sabe interpretar. Nem só aquele indicador e como isso se encaixa no resto da cadeia. E aí, cada vez mais, desde que a gente começou o podcast, eu estou convencido que as pessoas a conseguirem interpretar o dado e saber que tipo de ação tem que tomar e o que mais ela precisa olhar, e se aquele dado, ela vai tomar uma ação e a ação vai ter resposta naquele tempo de janela de análise, é muitas vezes mais importante do que a profundidade analítica ou complexidade analítica que ela está olhando. Eu sei que agora eu tenho a visão de alguém mais de negócio, alguém mais de estatística, eu queria saber, vocês estão no mercado trabalhando com isso muito mais que eu no dia a dia. O santo grau está mais no modelo que você usa ou mais na competência de análise da organização, porque normalmente não é uma pessoa única, né? É a organização que consegue ali fazer com que isso flua, as pessoas conversem dado, né? Para que as decisões sejam tomadas. Qual a visão de vocês? Tem uma parte que quando a gente falou lá no início sobre dados, putz, que dados são importantes, às vezes mais do que o modelo que tu vai usar, é quando a gente pega, por exemplo, putz, ganhos de acurácias em modelos. Muitas vezes eles vêm muito mais de trabalhos de feature engineers, de como trabalhar as variáveis, do que propriamente de mudar o modelo. E isso, tu vai brincando com os feature engineers, vai entendendo ali o que eu posso adicionar de informação externa, o que eu posso ver de informação que eu não estou trazendo, muito mais conhecendo o negócio, conhecendo o problema que tu está envolvido, conhecendo os teus dados, do que simplesmente mudando o modelo, assim. Acho que modelos são ótimos, trazem respostas incríveis, mas é aquilo, se eu botar um monte de dado lixo para o melhor modelo do mundo, ele vai me responder lixo. Então, não é uma questão só sobre o modelo, tá, Marcelo? Acho que é muito sobre o dado e sobre saber que dados usar. Quando eu pego daqui a pouco uma tarefa, sei lá, visão computacional, onde já é uma coisa muito mais caixa preta, muito mais fechada, cara, ali eu acho que acaba sendo um pouco mais sobre modelo, sobre quantos layers tu vai adicionando, mas tem que ter essa parte de dados. Não adianta querer falar de modelos sem falar de qualidade de dados. Acho que vira um grande problema. Eu concordo, cara. E isso é tão importante que até para o time de ciência de dados, para o time de engenharia de dados, não só a proximidade com o negócio para entender de fato qual variável pode ser relevante ou não. Então, ter ali uma presença muito. Isso eu estou falando dentro da construção de toda essa estrutura, dessa modelagem, né? Então, toda essa comunicação ela tem que existir. O time de negócio tem que estar muito próximo do cientista de dados, o cientista de dados tem que entender de fato quais os problemas do negócio e questionar o negócio caso simplesmente, se alguém pede para o cientista de dados, cara, faz um modelo de Markov para mim porque eu quero, né? Eu acho que a melhor resposta que o cientista de dados pode dar é fazer perguntas. Cara, não, né? Vamos explorar aqui o porquê que você está querendo, em cima de qual informação que a gente está querendo chegar, o que a gente está querendo responder. Então, para mim, é tão importante esse não só o conhecimento do negócio inserido no time de dados, como que o Marcel falou, né? De, beleza, depois que eu tenho, como que enfim, eu consigo ter essa competência de análise de dados na minha empresa, isso como uma cultura, né? Como que eu consigo espalhar isso de fato, que eu consigo criar dinâmicas onde a gente, de fato, vai fazer as nossas reuniões semanais agora, e elas vão ser embasadas totalmente no nosso painel de dados, em cima dele que a gente vai tomar a decisão. Então, eu acho que tem pequenas coisas que devem partir de cima, que a gente deve trabalhar para que, de fato, essa cultura baseada em dados ela exista, né? Então, para mim, a importância dessa skill, ela é, enfim, acho que maior do que qualquer outra coisa, assim. Deixa eu entender uma coisa aqui, ainda ligado, claro, a tudo que a gente está abordando aqui, vocês estão abordando hoje. Tem limitações da cadeia de Markov, né? Se sim, elas provocam algum impacto? Vamos lá, acho que sim. Todo modelo, querendo ou não, tem suas limitações, tá? O Markov acaba não fugindo disso. Como eu comentei, ele diz o meu estado atual dado um número de passos anteriores, né? Então, por exemplo, depende muito que número de passos anteriores eu vou olhar para como conta essa história. Acho que também tem um ponto que, às vezes, se eu quiser fazer estudos onde eu quebro daqui a pouco por região, por segmento, acaba ficando um pouco mais complexo, porque eu não consigo botar isso como uma variável dentro do modelo, tá? Então, acaba sendo um pouco mais trabalhoso do que o modelo de Markov padrão, assim. Então, tem essas limitações. E
Acho que é mais essas, assim, mas eu acho que o mais importante, assim, de novo, do que antes de limitações de modelo, foi um pouquinho do que a gente falou ao longo de todo o papo, né? O que eu estou querendo responder e o que eu tenho de dados. Muito mais do que limitações de modelos, porque eu acho que qualquer um dos modelos que a gente pegar aqui e a gente falou, eles vão ter suas limitações também, tá? Então, acho que o mais importante é, de novo, é o negócio. O que o negócio está procurando. E às vezes eu acho que tem um ponto que eu acho que a gente acabou não falando tanto, mas que é sobre um pouco do refinamento da pergunta do modelo, né? Basicamente, eu quero um modelo de atribuição. Mas para que tu quer um modelo de atribuição? O que tu quer responder com esse modelo? Tu quer entender qual é o teu platô de mídia? Tu quer entender qual mídia tu está investindo mal? Tu quer entender qual é o lead time? Qual mídia converte menos? Então, assim, putz, a gente falou em atribuição, quero um modelo de atribuição, mas olha quantas perguntas diferentes eu posso buscar a resposta a partir disso, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Vargas, obrigado pela visão ali das limitações do modelo. A minha pergunta agora é um pouco mais das limitações organizacionais, e aí eu vou jogar pro Prolo de verdade, assim. Se a gente olha que muito do que a gente comentou, você falou área de dados, né? A gente, eu quero modelo de atribuição, e aí isso pode ficar para ver mídia, para ver lead time, mas assim, hoje a gente entende que o fluxo de conversão, ele é caótico. Ele vai ter o boca a boca, ele vai ter a experiência que o cara teve com o produto, ele vai ter a experiência que o amigo falou e colocou na rede social, que gerou uma mídia. Então tem uma coisa meio que transpassa aquela pequena organização. A minha pergunta é que se quando a gente coloca um modelo que tenta olhar isso de forma mais holística, vamos dizer assim, que tenta pegar de ponta a ponta, se a gente está tentando quebrar algo que o negócio enxerga como fragmentado pela sua organização anterior. E visto que o negócio está olhando como... Desculpa, acho que organização anterior é como se já tivesse mudado. Não. Né? Se a gente olhar os grandes negócios hoje em dia, eles estão fragmentados. Tem uma área que cuida disso, uma área que cuida daquilo. Quando a gente está olhando um modelo, a gente vai precisar de dado de todo o processo. Ao ter dados de todo o processo, vocês estão olhando como ele fluiu de verdade. Ao ter esse dado na mão, hoje as empresas estão prontas para tomar uma decisão olhando a cadeia como um todo, ou você acha que o fato delas estarem compartimentalizadas faz com que, apesar de ter a visão do todo, a ação que tem que derivar daí, ela não consegue ter a fluidez necessária para ser tomada no tempo correto, para conseguir impactar de verdade na cadeia? A tua visão hoje, como é que é de quem já implementou algumas vezes um modelo que olha ponta a ponta? Eu acho que assim, olha, acho que como tu falou, que as áreas estão ali compartimentadas, né? E a gente está falando de um projeto, de um modelo, de um projeto de dados que ele olha para o todo. Se eu estou falando de algum cliente específico, eu tenho meus diversos produtos, não importa o produto. Debaixo disso, tem diversas áreas de produto nesse cliente. Além de, também, a gente pode ter uma estrutura né, onde a gente tem ali todo um time de ativação, aquisição, ou captação, e depois um time de relacionamento, engajamento, ou LTV. A importância de fato, quando a gente executa um trabalho como esse, precisa com que as áreas estejam compradas com o resultado disso, sabe? Porque senão a gente acaba tendo o fato da gente não ter alguma informação que vamos precisar bater na porta de alguma área para trazer para o modelo, pode fazer com que a gente não olhe essa visão 360 do cliente. Então, o que a gente percebe muito, obviamente, por conta dos silos aí que acontecem nas organizações, existe uma dificuldade grande da gente conseguir estruturar tudo num projeto único, né? Então, os diversos desafios relacionados a isso, a gente precisa ter ali algum sponsor, alguém dessa empresa, ou você na sua empresa precisa de fato trazer isso como uma prioridade estratégica, assim, né? Uhum. Algo extremamente estruturante e que eventualmente, se a gente está planejando, por exemplo, para o ano que vem, a gente vai ter esse projeto de atribuição que ele finalmente vai conseguir responder com maior clareza a minha maior eficiência em mídia. Eu preciso ter isso fragmentado, inclusive em metas individuais das áreas que vão participar. Eu acho que alguma coisa assim ela precisa acontecer para que de fato esse projeto aconteça, porque senão, cara, ele acaba esbarrando em alguém, em alguma área que você não conseguiu, que ela não tinha isso priorizado, e ela vai fazer isso porque se ela está ali lidando com os próprios monstros, né, com os próprios desafios. Então eu acho que isso precisa existir, assim. Projetos estruturantes como esse, a gente precisa ter as metas compartilhadas, né? Porque ele, de fato, ele entrega valor para todos. Então, como que a gente conta essa história e como que a gente traz isso?
Até porque você pode ter um problema de modelo de incentivo, né? Você pode descobrir que tem determinada operação que ela está responsável, por exemplo, ali. Eu vou dar agora um exemplo totalmente fictício, tá? Se alguma empresa se sentir dentro dele, não foi para você. Mas né, pode ter uma operação ali com um time de call center que eles estão fazendo alta conversão. E aí, na hora que você olha e fala, nossa, mas tenho que comentar isso. Então, você tem uma área que está só orientada ali por ter um call center que converte num tempo médio, né, de atendimento ali, num tempo de um TMA baixo e com alta conversão, não, vamos tirar dinheiro de outro lugar para trazer para cá. Ao implementar isso, você percebe, não, cara, não é real. Tu tem um custo alto de call center que poderia ser trocado por um e-mail, porque esse cara já tá no ponto que ele tá 100% convencido se ele passou por determinada parte de uma jornada. Né? Você conseguiu olhar ali aquele melhor caminho de conversão, como trouxe o Vargas no começo do papo, e aí ele já tá... Poxa, mas espera aí, esta área que é responsável só por isso, quando ela olha deste jeito, o incentivo dela vai ser quase que bypassar ou ignorar esta informação, porque os bônus daquele time é por conversão. Na hora que você faz um atalho de conversão antes dele para baixar, de repente, custo e ter uma conversão mais barata, um custo de aquisição menor, você está pegando uma área e essa área entendendo que ela está sendo prejudicada pelo processo e não olhando todo. Então, eu concordo contigo. Acho que ter metas que um processo de otimização vai trazer para todo mundo e essas metas estarem compartilhadas é até uma forma de você ajustar incentivos para você não ter ninguém olhando e falando, não, eu quero do jeito antigo, porque se eu reduzo o que eu coloco em TV, eu perco o poder dentro da empresa. Se eu diminuo a importância dessa mídia aqui, que era sei lá, o caixa, era, né, o cara ali de última milha de aquisição, e você falar que não é ele que está convertendo, eu não posso pagar tanta comissão para esse cara. Então, acho que tem toda uma estratégia de incentivos e design organizacional que quando você quebra as barreiras criadas por anos e anos, você vai colocar elas em xeque. Então, eu acho que quem está ouvindo aqui e fala, não, eu vou colocar Markov e resolver os problemas, não resolveu, você tem que estar de novo, né? Os dados certos, você tem que ter o time comprado, mas tem aí um desafio de gestão de mudança, como trouxe o Prolo, que eu acho impressionantemente grande. As pessoas, elas têm que estar, a empresa, ela tem que estar disposta a saber que, de fato, cara, ela estava jogando dinheiro pelo ralo, mas ela tem que estar disposta a saber disso. E a área, ou a empresa, ela não precisa se culpar por uma informação que depois de ter o modelo que ele trouxe. Até porque antes você não tinha dados suficientes para ter essa informação, beleza, agora que a gente tem, vamos em frente. Mas é isso, ele tem que estar disposto a ter essa informação ruim, assim, né? O quanto que você está disposto a saber que você, parte dos seus investimentos, eles foram pelo ralo. Isso de novo, né? Como que o dado vira uma prioridade estratégica. Se o dado é uma prioridade estratégica, você consegue aí tangibilizar uma cultura que é isso, né? Que é baseada em dados e tá tudo bem ter o dado ruim também, né? Acho que é por aí. Acho que uma coisa que fica bem marcada é que, ok, a gente não tem aquele uso universal de nenhum, né, de cadeia de Markov nem de nada, né? E aí vem a minha pergunta aqui, como saber então qual o modelo estatístico ideal, né, para você tocar uma unidade de Data Science Marketing? Vamos lá, acho que é uma pergunta um pouco ingrata. Acho que a melhor resposta é: não existe um modelo estatístico ideal para tudo, tá? Acho que, assim, a estatística, modelos de machine learning, de deep learning, são ferramentas para resolver um problema. É como, sei lá, aqui dentro de casa, um dia tu vai ter que vai ali bater um prego. Tu vai usar uma serradeira ou um martelo? Um martelo, porque é a ferramenta adequada. Então, estatística e todos esses modelos também é sobre isso, é ter um arcabouço de conhecimento, conhecer diferentes modelos, quando se usa, quando não se usa, e a cada caso tu vai escolhendo o melhor, tá? Acho que é impossível te dizer, só usa esse que vai dar tudo certo. Não vai acontecer isso, tá? Desculpa, mas é a vida como ela é. E eu acho que, principalmente no geral, né, quando a gente está falando de qualquer modelo estatístico, seja tradicional ou machine learning, enfim, se não existe uma dor, se não existem perguntas para responder, a resposta sobre qual modelo ela também não vai existir, né? Mas também, isso aplicado à atribuição, também não existe uma verdade absoluta, um modelo único, né? Eu acho que vai muito... Por que se usa Markov? Porque, cara, ele é uma ótima forma que a gente tem hoje, ele traz ótimos conceitos da gente conseguir enxergar essa jornada dos clientes que acontecem, né? Então, esses vários pontos de contato ali.
Mas como o Fê falou antes, tem outros também. Para esse problema de negócio, inclusive, também tem outros, né? Então, eu acho que deve se considerar muito mais isso como muito mais uma competência de olhar para a atribuição do que é menos sobre um projeto de Markov e muito mais sobre quase que uma squad de atribuição, entende? Acho que é algo que a gente precisa a gente pode chamar de projeto quando a gente quer colocar de pé, mas é algo que a gente precisa olhar, ter esse olhar de atribuição, ter um trabalho de um time multidisciplinar ali que olhe para isso. Eu vejo muito, qualquer trabalho de estatística, ciência de dados, eu vejo muito com essa visão, assim. O que tu acha, Marcelo? Eu acho que a gente já trouxe um ponto central aqui, que é saber perguntar. E talvez isso, muitas vezes, é subjulgado nas corporações hoje. Porque gosta de se olhar o modelo da moda e se eu não tenho aquilo, é quase que um fear of missing out, sabe? O medo de ficar de fora, porque tá todo mundo usando Markov, então eu tenho que usar Markov. Tá todo mundo usando AI, eu tenho que usar AI. Tá todo mundo usando Elasticsearch, então eu tenho que usar Elasticsearch, sendo que a pessoa não tem a menor noção do que é. Então, se a gente se apegar em eu tô aqui para resolver problemas, e para resolver problemas eu preciso saber as perguntas que me mostram como as coisas estão, por que elas estão desse jeito, por que aconteceu assim, e o que vai acontecer se eu mudar alguma coisa, mas souber qual é o enfoque que eu tô dando em dados, eu acho que a gente tem uma boa forma de encarar uma área de marketing. Uma área de marketing não. Uma área de estatística, uma unidade de data science marketing, ou uma unidade de estatística para marketing. Porque senão a gente traz a coisa do jeito muito errado. A gente começa a gente teve alguns programas que a gente já falou aqui, não começar pela tecnologia. E aqui, a gente, de repente, o cara, não vou começar pela tecnologia, mas é que eu quero Markov, né? Tu começou pela matemática. Pelo modelo. Se tá rodando no Google ou na Amazon, meio dane-se. Agora eu quero Markov. Continuou sendo pela técnica, ou pela tecnologia de matemática, ou de estatística. Não mudou muito a coisa. Se a gente, no final do dia, é negócio. Então, se você quer tomar decisão, tem que responder uma pergunta. Qual é a pergunta? E a definição da pergunta, para mim, é uma coisa que a gente exercita pouco, sabe? Eu percebo que se exercita pouco em geral. Não se exercita pouco no Brasil. Se exercita pouco em geral. Quando eu acho que o Prono já ouviu esse papo umas 20 vezes, quando eu fui fazer fui convidado pelo Google, na verdade, para dar mentoria para startups que queriam vir para o Brasil. Achei que era um prêmio. Vou ficar 5 dias na Califórnia, tudo papo pelo Google. Trabalhei como um escravo, para falar a verdade. Foi um horror o quanto eu trabalhei. Mas, assim, no final do dia teve uma parte interessante, fui conversar com o pessoal, queria olhar para a América Latina e perguntar assim, cara, tô aqui, o que você acha desse meu produto para América Latina? E você, mas para qual mercado? Qual é o problema que você resolve? E aí, sabe, você vê algumas coisas meio interessantes que a gente já faz aqui no dia a dia e que são provocações que o pessoal, não tinha pensado nisso, também não tinham pensado lá fora. Eu falei com o americano, falei com o inglês, falei com o irlandês, falei com o português, com o espanhol, e não mudou muito isso. Eles também não estavam com essa percepção de fazer as perguntas ou gastar tempo para fazer as perguntas. Falando em fazer pergunta, para vocês dois, eu acho sacanagem fazer a pergunta normal do podcast, que é qual é o indicador que vocês têm que olhar todo dia. Porque, assim, eu já falei algumas vezes que o indicador principal da Math, aqui no podcast, eu já contei isso, que é o NPS. Então, assim, se eu for perguntar para vocês qual é o indicador, vocês vão falar, não, mas então, vamos ficar no dia a dia desse negócio. Se a gente trouxer, então, para modelos de atribuição, a gente já falou um monte de indicador aqui, né? Falou de melhor caminho. Se eu tiver que escolher um indicador, vamos ajudar aquele cara que está olhando e fala assim, cara, eu preciso começar a organizar o meu processo de atribuição. Se eu tiver que escolher um indicador, qual vocês escolheriam? Não precisa ser o mesmo. Não precisam agora, a gente não precisa parar a gravação, vocês saírem, fazerem um fórum e trazerem a resposta. Mas, qual é o seu? Cara, pra mim tem dois aqui, mas eu acho, minha hipótese é que eu vou falar um e o Fê vai falar outro, o Felipe. Então, pra mim, eu acho que o mais importante que traz desse modelo é o custo de aquisição de cliente real, o CAC real. Por quê? Porque hoje, com seja lá qualquer modelo heurístico, qualquer modelo de Google Analytics, Adobe Analytics, ou que o próprio Facebook te dá, seja lá qual mídia for, ele te dá o custo de aquisição de cliente daquela campanha, daquela mídia específica. O custo de aquisição de cliente real, a partir do momento que eu consigo ter uma visão completa da jornada e que eu sei o percentual de contribuição de cada uma dessas informações e eu também tenho todo
o custo que eu tive com aquela campanha envolvida, eu consigo saber de fato, cara, quanto que eu gastei para ter esse cara. Porque às vezes, imagina numa jornada last click que eu tenho ali só a informação e no last click essa campanha de Facebook que tá me trazendo mais leads. Eu não estou vendo que de fato eu também gastei com esse cara em outros momentos da jornada, porque eu estou olhando só o custo daquela jornada, daquela campanha especificamente. Então, para mim, acho que o CAC real é um dos melhores indicadores que a gente pode ter aí com esses modelos. Aí concordamos no CAC. Eu acho que, assim, pensando em Markov, nunca falaria Remove Effect. Acho que por tudo que a gente conversou aqui, ele é um indicador bem legal. Mas acho que um indicador que eu particularmente gosto muito, e eu acho que a gente acaba olhando pouco, às vezes, é o lead time. Eu acho que é um indicador muito interessante para se entender o cliente, onde ele está, que momento ele está, e como as campanhas se comunicam com o cliente. Então, acho que é um indicador que acaba sendo um pouco subaproveitado, porque daqui a pouco não adianta nada eu botar muito dinheiro numa campanha, na qual o cliente demora para converter, porque ele está muito no início de funil, e eu quero uma conversão rápida. Então, acho que é um indicador que a gente poderia dar um olhar muito mais atencioso do que é olhado hoje em dia. Minha humilde opinião. Boa. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês. O Bruno Prolo, quando esteve aqui, já falou da outra vez que o LinkedIn é o lugar que ele prometeu passar a colocar conteúdo, que ele estava um pouco longe da rede. Vou deixar o LinkedIn dele aqui embaixo. Felipe Vargas, onde é que a gente te acompanha para achar conteúdo? Pergunta difícil. Eu acho que no LinkedIn. No seu currículo Lato Senso, é isso? Meio lá. Sou uma pessoa um pouco avessa a redes sociais, vamos assim dizer. Ok, então não acompanha o Felipe Vargas. Não, acho que no LinkedIn é mais de boas. Aí, ó. Pronto. LinkedIn. Prolo, muito obrigado. Fefo, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Imagina. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Qualquer dúvida é só chamar. Valeu!